Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sábado de sol, o tempo tá bom aqui. Véspera do jogo, Botafogo e Fluminense e Botafogo, já que o mando é deles, né, Maracanã. Mas não vou falar do jogo ainda hoje, deixar para amanhã, né, aquela dúvida, se vamos com uma equipe titular, se vamos com uma equipe alternativa. Isso aí tudo a gente vai falar amanhã. Hoje vamos falar mais um pouco aí dos assuntos aleatórios do Botafogo. Claro, alguns não tão aleatórios como a escolha do técnico, né? Foi falado ontem até que desde que o Thiago Nunes foi demitido, né, há pouco mais de uma semana, mais de 50 nomes foram oferecidos ao Botafogo. Os empresários ali entram em loucura, modo loucura, né? Tentando seduzir o John Textor, tentando seduzir a SAF do Botafogo, mas o Botafogo continua adotando, né? O que eu já falei aqui ontem, né? Muita cautela, muita calma nessa hora para ser uma escolha bem feita e o Botafogo não repetir, né, os erros do ano passado, quando acabou trocando muitas vezes de técnico. Tivemos 5 técnicos no Brasileirão. Claro que nem tudo foi culpa, né? O que desencadeou, né, essa onda de trocas, né, foi, na verdade, a saída do Luiz Castro. Então, zero culpa do Botafogo naquela primeira saída, mas depois sim, o Botafogo acabou trocando muito de técnico e não se acertando. Então o Botafogo hoje prega essa cautela, né? Prega essa assertividade, e a tendência de momento é que realmente o Fábio Mathias dirija o Botafogo nos 2 confrontos diante do Red Bull Bragantino. Aliás, a Conmebol confirmou o que a gente já sabia, né? As 2 próximas quartas-feiras, 9h30 da noite, confirmou os horários, os confrontos no Newton Santos primeiro e depois no Nabi Abichedi, tá? Então a tendência é essa. Ou então, na pior das hipóteses, o Fábio Mathias dirige o jogo em casa e no jogo da volta, quem sabe aí alguma novidade, mas eu diria que pelo andar da carruagem o Botafogo está cauteloso, lembrando que o Botafogo passando pelo Bragantino e vai passar, o novo técnico teria ali um período de 15 dias antes do início da fase de grupos da Libertadores. Então seria ainda um tempo ali que no futebol atual pode ser considerado até bom, né? Até longo, né? 2 semaninhas para adaptar ali, para conhecer o elenco, enfim. Gente, o nome do Cuca, eu vou falar aqui, né? Muita gente pede, comenta aí embaixo, eu sei que vocês comentam, né? Sobre o Cuca, né? Um técnico que deixou saudades no Botafogo. O Botafogo tentou ele algumas outras vezes e aí ele que recusou o Botafogo, mas agora a situação inverteu, né? Na verdade, o Cuca não trabalha, né, no futebol desde a passagem relâmpago que ele teve no Corinthians. Acabou que houve toda aquela situação, muita pressão da mídia, especialmente lá de São Paulo, em relação ao que ocorreu com o Cuca na época de jogador do Grêmio, todo mundo sabe, lá na Suíça, 87, enfim, e o processo que ele sofria, né? Então a situação é a seguinte: a sentença do Cuca ela foi anulada por irregularidades no processo que aconteceu 2 anos depois do caso, em 89, tá? Sem entrar no mérito se o Cuca era inocente ou culpado, beleza? Ainda há caso, há também a questão de ter prescrito, né? Estamos falando aí de 87, né? A excursão aí, a fatídica excursão do Grêmio à Suíça, onde teria acontecido, né, a situação toda, né? O crime, né? Enfim, o Cuca hoje está numa situação que a gente já imagina ele praticamente fora do futebol por conta, né, de toda a pressão que aconteceu no Corinthians e que provavelmente aconteceria também em outros clubes, né? O Botafogo também não estaria fora disso. Hoje há uma pressão muito grande, né? Não estou aqui julgando se é correto, se não é correto, né? Mas hoje o pacote Cuca inclui essa situação. Então, até que ponto que o John Textor, né, um cara que tem uma rede de clubes, né, a Eagle Holding, estaria disposto a pagar para ver? Não, vamos apostar no Cuca, porque se der certo, valeu a pena passar por todo esse turbilhão, né, de coisas atreladas ao nome do Cuca, né? Em teoria, ele já está livre, como eu acabei de falar, de tudo que aconteceu, né? Mas
seria, como eu falei, um pacote, né? O nome do Cuca voltou à pauta ontem, né? Porque o jornalista Jorge Nicola disse que havia um lobby interno no Botafogo pelo nome do Cuca, tá? Essa informação não foi confirmada, inclusive o canal do Medeiros falou com uma pessoa da SAF que negou totalmente, tá? Falou, olha, não estamos nem considerando o nome do Cuca. Então, são informações aí conflitantes. Eu acho realmente que não dá pra gente dizer que é 0% de chances do Cuca ser o próximo treinador do Botafogo, porém, eu acho que essa escolha só aconteceria caso o Botafogo, né, e o Textor, enfim, esgotasse todas as outras possibilidades. Ou seja, como eu falei aqui ontem, o desejo de trazer um técnico português, né, se não for um português de algum outro país europeu, se não for de um outro país europeu, um sul-americano, e por último um técnico brasileiro, que é justamente onde entra o Cuca, né? Então, assim, eu tô aí, pelas informações, achando improvável, muito improvável o nome do Cuca, mas não dá pra gente descartar totalmente, já que existe sim pessoas dentro do Botafogo, olímpico, né, social, né, que a gente pode falar, comandado pelo Durcésio, que gostariam de ver o Cuca novamente dirigindo o Botafogo. Vem ele como uma pessoa certa, né, para gerir esse elenco atual, beleza? Galera, agora uma notícia um pouco aleatória, tem a ver com o Botafogo, claro, mas assim, surreal, né? Também do Jorge Nicola. Se não fosse ele, um jornalista, né, conceituado, trazendo, eu diria que era, né, piadinha de 1º de abril, né? Ainda falta um mês para 1º de abril. O Atlético Mineiro teria proposto uma troca do jogador veterano Vargas, né, 34 anos, pelo Júnior Santos, pelo Raio, né? E antes que alguém fique aí de cabelo em pé, o Botafogo prontamente negou, né? Enfim, não topou essa proposta. Além de tudo que a gente sabe, né, o Vargas está num momento ali em que ele não consegue nem a titularidade no Galo, né? E o Júnior Santos voando, né? Literalmente no Botafogo. Para vocês terem um comparativo, o Vargas atuou no Atlético Mineiro, na equipe do Filipão, em 2 jogos esse ano, tá? O Júnior Santos atuou em 12 jogos, enquanto o Vargas, nesses 2 jogos, não fez nenhum gol. O Júnior Santos, em 12 jogos, já chegou a 8 gols, né? Claro, muito também pelos 4 gols da última partida, né? Então jogou lá para cima, 8 gols em 12 jogos, uma ótima média. E ainda tem mais um porém, né? O Vargas tem um salário considerado alto, né, na casa dos 800 mil reais. Minha opinião, tá? Eu acho que é óbvio que o Botafogo descartou qualquer possibilidade, né, fora de cogitação, uma troca nesse sentido, mas a minha opinião, eu acho que hoje, pelo momento que o Júnior Santos vive, se o Galo tivesse oferecido o Hulk, ainda assim o Botafogo talvez negasse a troca, né? O Hulk, que é um grande jogador, mas também tá ali mais em final de carreira, né? Comenta aí embaixo o que você acha. Não é informação, tá? É só aqui um momento comparativo, né? Se o Galo oferecesse o Hulk para trocar pelo Júnior Santos, eu acho que o torcedor do Botafogo hoje não toparia. Por mais que o Hulk seja um grande jogador, né? Seria mais um paraibano aí do elenco, né? Mas enfim, gente, a proposta não era o Hulk, era o Vargas. O Botafogo disse não para o Galo. Gente, o Flamengo pode estar ajudando o Botafogo, isso mesmo, indiretamente, né? Claro, o Flamengo finalmente na noite de ontem, sexta-feira, acertou a contratação do zagueiro Léo Ortiz, bom zagueiro Léo Ortiz, uma boa contratação, Flamengo fechando o contrato com ele até dezembro de 2028 e com um detalhe, tá? Durante o dia ficou aquela negociação. O Bragantino queria o Léo Ortiz para os confrontos contra o Botafogo, né? Eu achei até que o Flamengo fosse liberar para dar uma força para o nosso rival aí da Libertadores, mas acabou que não. O Léo Ortiz já deve se apresentar na próxima semana na Gávea, então é um desfalque, né, que o Bragantino terá.
bem considerável, né? Lembrando que, inclusive, eu falei aqui, né? No último jogo lá em Bragança Paulista, o Léo Ortiz salvou um gol debaixo dos paus, como se dizia antigamente, em cima da linha, tá? O que seria o gol do Águias Douradas, que seria o gol da classificação da equipe colombiana. Então o Léo Ortiz acaba deixando o Bragantino, mas deixando, né? Fazendo ali, sendo fundamental na classificação do Bragantino, né? Então o Botafogo enfrentará o Bragantino sem Léo Ortiz, tá? A contratação, o Flamengo pagou 7 milhões de euros, né? Vai pagar nos próximos 2 anos 7 milhões de euros, com mais 1 milhão aí de bônus, chegando a 8 milhões o total dessa negociação, beleza? Galera, mais uma notícia, né, off Botafogo. Thiago Nunes, tá, nosso ex-técnico, está sendo cotado lá no Melgar, lá do Peru, né? Lembrando que o Thiago Nunes desenvolvia até um bom trabalho no Sporting Cristal antes de vir para o Botafogo, e o Melgar foi justamente a equipe que foi eliminada pelo Aurora, né, na fase anterior aí da Libertadores. Então o nome do Thiago Nunes aí sendo ventilado por lá no Melgar, né? Gente, vocês lembram ano passado o quanto que o Botafogo tentou contratar, né, o jogador paraguaio, camisa 10 do Racing, Matias Rojas, né? E o Botafogo fez proposta, botou na mesa uma baita de uma proposta, inclusive um salário sensacional para o Rojas, né? Vendo que o Rojas seria ali a grande estrela ali, né? Grande camisa 10 do time. E o Botafogo saiu da negociação na hora que percebeu que os empresários do jogador estavam fazendo uma espécie de leilão, né? Resultado disso tudo, o Rojas acabou indo para o Corinthians, não foi bem no Corinthians e agora está em litígio com a equipe paulista, né? Tá reclamando, já não foi treinar essa semana, né? O Corinthians quis saber por que não foi treinar e ele está reclamando, né? Tá pintando, tá? Que vai acontecer uma briga na FIFA por questões de pagamentos, né? O Rojas que fez 30 jogos pelo Timão com 0 gols e 3 assistências. E aí naturalmente surgiu, né, a notícia de que o Botafogo poderia tentar contratá-lo finalmente, né? Mas o Botafogo negou veementemente interesse no jogador, e não tem sentido mesmo. Um jogador que, além de tudo, no próprio Racing, né, tinha um histórico de lesões e foi muito mal no futebol brasileiro, né? Eu acho realmente que o Botafogo não tem nada que ir atrás, deixa pra lá, né? Azar do jogador que escolheu o Corinthians e acabou realmente tendo todos esses problemas aí com o clube paulista, beleza? Galera, o assunto esse, né, camisa 10, um substituto para o Eduardo, né, sempre vem à tona. O Mazuco, há poucos dias atrás, comentou que o Botafogo tinha encerrado aí o ciclo de contratações, não ia trazer mais ninguém. Isso, até certo ponto, é verdade, né? Especialmente, por exemplo, saiu o Vitor Sá, né? E o Botafogo não vai trazer ninguém para substituir. O Botafogo julga que já tem opções, né? Tem o Luiz Henrique, tem o próprio Savarino, que jogou na última partida, né? Tem pontas suficientes. Não adianta o Botafogo se encher de pontas, né, e ficar com os jogadores insatisfeitos. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Vitor Sá. Vitor Sá viu que ele não seria ali titular da equipe, talvez não fosse nem reserva, fosse um terceiro reserva, sei lá, né? E acabou pedindo para sair. Então o Botafogo não irá ao mercado para, né, como eu disse, substituir o Vitor Sá. Porém, um substituto para Eduardo continua na pauta, né? O Botafogo, um tempo atrás, cogitou contratar o Rômulo do Novo Horizontino, um jogador jovem, né? Mas o perfil que o Botafogo busca é de um jogador já mais testado, né? O Rômulo é uma promessa, tanto é que o Abel Ferreira indicou ele, né, aprovou ele no Palmeiras, e o Palmeiras acabou contratando o jogador, né? Então um jogador aí que tem um futuro, né? A gente imagina aí possibilidades, tal, tem potencial, mas o Botafogo não quer ir atrás de potencial. O Botafogo quer um jogador para literalmente assumir a posição e de repente ficar ali se revezando com o Eduardo, já que a gente sabe que vai ter uma temporada aí longa de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, né? Então a gente já viu pelo ano passado que o Eduardo não aguenta o tranco, né? Não tem físico, é um jogador também já mais veterano, o Eduardo, né? Então o Botafogo
ainda atento, ainda com o radar ligado, tá? Faltam aí 5 dias praticamente para fechar a janela, então não está descartado o Botafogo trazer alguém, porém o Botafogo só vai trazer se surgir uma oportunidade de mercado, tá? Tem alguns nomes aí ainda, né, na mesa, eu diria, mas também o Botafogo quer trazer um jogador que chegue, né, com peso, pelo menos do mesmo peso do Eduardo, de chegar e poder ser titular sem problema algum, né? O Rômulo, como eu disse, já seria mais na casa ali, seria uma situação de aposta, né? Então, se não for agora nesses 5 dias que faltam, o Botafogo, no meio do ano, na janela do meio do ano, aí sim volta a carga toda, e se precisar botar muito dinheiro, vai botar muito dinheiro na mesa para trazer um camisa 10, tá? Eu acho o seguinte, se a janela fechasse hoje, o Botafogo não trouxesse mais ninguém, por mais que tenha sido uma ótima janela, a gente tem que elogiar, né? Quando a coisa é boa, a gente tem que elogiar. Então o Botafogo trouxe Luiz Henrique, 106 milhões. Trouxe o Gregory, 13,4 milhões de reais. Savarino, 13,1 milhões. Alter e John, 7 milhões cada, né? Então o Botafogo gastou bastante, mas trouxe peças importantes, né? Fora, enfim, outros jogadores que vieram sem custo, né? Mas igualmente importantes. Alexander Barbosa, Jefinho, enfim. Então foi uma baita janela do Botafogo. Mas eu acho que o Botafogo ficou devendo um substituto para o Tiquinho, já que hoje o substituto imediato é o Janderson, e a gente sabe que, né, por mais que o Janderson seja um jogador esforçado, tá muito abaixo do Tiquinho, né? Que não aconteça nada com o Tiquinho, né? Bater na madeira, mas hoje a gente não tem, né? Mas vai ter o Igor Jesus, mas é só daqui a 5 meses, né? O Botafogo terá 5 meses aí importantes com o Libertadores rolando, né? Até lá, muita coisa vai acontecer e o Botafogo não trouxe um substituto para o Tiquinho, né? Outra falha que eu vejo também é na lateral esquerda. A gente tem hoje o Hugo e o Marçal, e seria importante a gente ter mais um nome aí, eu acredito, para a posição, né? No meio ali tá bem resolvido, mesmo que o Alan também é a mesma situação que o Igor Jesus, só chega no meio do ano, mas a gente está bem servido, especialmente depois da chegada do Gregory, né? Mais um jogador ali para o meio. Então acho que as posições realmente que ficam ali mais carentes, né, seria justamente o substituto para o Eduardo, um substituto para o Tiquinho e ainda um lateral esquerdo. Acho que seria o ideal para a gente fechar com chave de ouro essa janela, mas vamos ver, tem 5 dias aí para ver se pinta alguma novidade, beleza, galera? É isso, como eu falei, amanhã a gente fala mais do jogo, um jogo aí que pelo menos o astral do Botafogo mudou totalmente, mas a gente sabe que tá bem difícil a classificação no Carioca, até porque mesmo que o Botafogo vença o Fluminense, o Vasco já entra em campo sabendo que vai precisar vencer a Portuguesa, né, jogando em casa em São Januário. Então complicou bastante, mas não há de ser nada, o nosso foco total é na quarta-feira. Newton Santos já anunciou, ontem tinha anunciado, né, 15 mil, certamente hoje já vai bater aí 20 mil pelo menos de torcedores do Fogão, né, garantidos para quarta-feira, mais uma decisão no Newton Santos. Beleza, galera? Deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para a gente continuar crescendo, né? E comenta aí embaixo aí tudo isso que eu falei, essas maluquices, Vargas por Júnior Santos, Matias Rojas, né? Comenta aí embaixo. E também o nome do Cuca, né? Essa polêmica toda aí envolvendo o Cuca. Se você é time Cuca ou time técnico estrangeiro. Comenta aí embaixo.